Graça e paz. Que bom voltar aqui. Alguém já falou que quando você é convidado a primeira vez, existe muita expectativa. Aí da segunda em diante existe muita misericórdia, né? Então, obrigado pela misericórdia, pastor. É bom rever vocês, rever a igreja. Tenho acompanhado os últimos acontecimentos em oração. E, irmãos, eu creio que quando existem lutas, o coração se revela. O nosso coração se revela em duas situações. Quando estamos muito bem, no nosso melhor, ou quando estamos passando por dificuldades, por lutas. É aí que o coração se revela. E o coração dos irmãos é o coração de Deus, é o coração do Senhor com vocês. E o Senhor há de se revelar poderosamente para abençoar esta igreja, abençoar o trabalho de vocês nesta cidade, na região. Eu tenho certeza de que Deus tem coisas tão maravilhosas, tão especiais para a vida de vocês. E essas lutas, elas vão, na verdade, refinando, purificando a igreja e os corações de vocês. Tenho certeza disso. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Vamos orar agora, e eu peço que você faça comigo a seguinte oração. Senhor, qual é o recado específico e especial que o Senhor tem para a minha vida? Às vezes a gente fica pedindo a Deus que fale para o cônjuge, fale para o irmão, né? Fale para alguém. Às vezes você traz um amigo, Deus fala com ele, né? Mas nessa hora eu quero que você pense assim, o que é que eu, Ricardo, preciso receber de Deus nesta manhã? O que você precisa? Qual é o recado que Deus está querendo dar para você? Vamos orar pedindo que o nosso coração, a nossa mente estejam abertos para a voz do Espírito Santo de Deus nesta manhã. Não a minha voz, eu sou apenas o carteiro, sou apenas o mensageiro. A palavra é de Deus e nós queremos ouvir a voz de Deus trazendo a verdade da sua palavra para aplicação específica e especial em cada uma de nossas vidas. Vamos orar por isso? Me acompanhe em oração. Pai, pedimos em nome de Jesus para ouvir a tua voz, não a voz do pregador, não a voz do nosso coração, não a voz do acusador, o diabo, mas a voz do Espírito Santo. Que ele fale, Senhor. Queremos agora nos libertar de qualquer pensamento, qualquer sentimento que não vem do Senhor. Nós rejeitamos e repreendemos no mundo espiritual toda ação de Satanás e seus demônios, para declarar que nosso coração agora está colocado no teu altar para ouvir a tua voz. E tudo que é teu, tudo que é bom, tudo que é louvável, de boa fama, tudo que é justo e agradável, nós queremos, ó Deus, receber nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus colocou no meu coração uma mensagem sobre humildade. Porque eu creio, queridos, que a humildade é o início de muitas coisas no mundo espiritual. Todos nós que estamos aqui queremos fazer alguma coisa para Deus, senão você não estaria aqui. Nós queremos, de alguma maneira, que Deus nos use, que Deus, através de nós, abençoe outras pessoas, abençoe nossa família, nossa cidade. Queremos que Deus nos use de maneira poderosa e cremos que Deus deseja fazer isso. Queremos ser capacitados por Deus para fazer a obra dele neste mundo. Mas para isso, para sermos capacitados, usados, preparados por Deus
para a sua obra, precisamos passar por várias etapas. Precisamos de uma preparação especial da parte de Deus. E, queridos, uma dessas etapas, uma das mais importantes, é a humildade. Por isso que o nosso tema, está aí na tela, é que o ministério começa com a humildade. Muitas vezes nós temos áreas das nossas vidas que ainda não foram entregues, rendidas ao Senhor, que precisamos de humildade para reconhecer que essas áreas das nossas vidas estão doentes, estão passando por um momento ruim. Por exemplo, nós temos áreas ligadas ao passado, temos coisas do nosso passado que nunca foram tratadas, nunca foram redimidas, nunca foram curadas. Vou falar bastante sobre isso hoje à noite também. Lá na nossa igreja existem vários ministérios, um deles é o Celebrando a Recuperação, onde nós trabalhamos aquilo que está no nosso passado que precisa ser cuidado. Muitas vezes no nosso presente temos áreas que também não estão tratadas. Temos coisas que até nós achamos que são boas. Por exemplo, tem pessoas que são perfeccionistas demais e elas acham que isso é algo bom, mas é um inferno para quem vive perto delas. Tem gente que trabalha demais e isso parece muito bom, mas às vezes não dá tempo para a família, não tem tempo para cuidar da saúde e por aí vai. Então, há áreas das nossas vidas que precisam de tratamento, de cura. Às vezes estamos presos a algum vício, a algum mau hábito, a alguma coisa que não está no seu lugar, e às vezes até nós achamos que é bom sem ser. Precisamos começar a nossa preparação para servir a Deus com a noção muito clara de que todos nós temos áreas da nossa vida que precisam de tratamento. E para falar isso, gente, precisa de humildade. Porque às vezes nós estamos há tantos anos na igreja. Eu, por exemplo, nasci e me criei dentro de igreja, são 50 anos de igreja. Né? Desde a barriga da minha mãe, passando por aquelas classes de crianças, juniores, adolescentes, jovem, casei na igreja, me tornei pastor, né? Tudo da minha vida, desde que eu nasci, antes de eu nascer, tudo que eu vivi foi dentro de igreja. Então, a gente às vezes está muito tempo na igreja e a gente tem vergonha de revelar algumas coisas que precisam de tratamento. Mas, se queremos avançar no ministério, e quando eu falo de ministério, não estou falando apenas de ministério dos pastores. Os pastores têm um ministério chamado ministério pastoral, mas cada um de nós tem também o seu ministério, ou mais de um. E para nós vivermos esse ministério integralmente, né, de maneira plena, precisamos começar com humildade. A Bíblia fala, lá em Mateus 9, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Deus tem vinho novo para as nossas vidas. Deus tem conquistas, vitórias, prosperidade, influência. Deus tem para cada um de nós coisas maravilhosas, vinho novo, mas precisamos tratar de quem nós somos, do vaso que precisa ser novo, do odre que precisa ser novo. É disso que quero falar, irmãos, e falar que isso tudo começa com humildade. A humildade, ela é tão importante que Jesus colocou a humildade como o começo da felicidade. Veja só, vendo as multidões, lá em Mateus 5,
Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Nós estamos falando aqui das bem-aventuranças no Sermão do Monte. Qual é a primeira palavra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, os humildes, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurança significa feliz, felicidade. Então, o começo da felicidade é a humildade. Quando falamos de humildade ou de espírito humilde, na nossa cultura e na nossa língua, infelizmente, a palavra humildade, ela tem um significado negativo para muitas pessoas. Quando alguém quer dizer que o outro é simples demais, é pobrezinho, sem conhecimento, sem discernimento, né? Sem muita educação formal, o que a gente diz? Ah, ele é uma pessoa humilde. Ah, ele é humilde, tadinho. Então fica na nossa cultura que humildade é um negócio assim, ruim. Mas não é esse o sentido desta palavra na Bíblia. Humildade aqui significa esvaziamento interior, esvaziamento de si mesmo para viver aquilo que Deus tem. O Senhor está nos dizendo que aqueles que querem ser felizes precisam se esvaziar de si mesmos para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Esvaziar de suas vontades, esvaziar de seus próprios sonhos, esvaziar de suas convicções, esvaziar do seu querer, para receber aquilo que o Senhor reservou para nós. Portanto, queridos, humildade na Bíblia não é algo natural, é sobrenatural, é algo que vem de Deus, e precisamos permitir que o Senhor faça isso em nossas vidas. Quando não fazemos voluntariamente, Deus dá um jeito da gente passar por um deserto, e aí a gente aprende a ser humilde na marra, né? Deus nos trata como filhos e às vezes nos disciplina para aprendermos a ter humildade na marra. Não é a melhor maneira, viu? A melhor maneira é orar, pedir direção de Deus e encontrar humildade. Mas, às vezes, Deus tem que ser rigoroso com seus filhos. Eu quero ver com vocês agora uma história da Bíblia em que Jesus trata de uma pessoa que precisava de humildade, precisava passar por uma transformação radical em sua vida. E ela passou pela disciplina de Jesus para isso acontecer. Mateus capítulo 15, um texto muito interessante. Confesso que eu não entendi esse texto no passado, tinha muita dificuldade com ele, aliás, nem pregava sobre esse texto. Sabe aqueles textos que você evita de falar, até de pregar? Eu era assim com esse texto, mas eu aprendi o que Deus tem aqui. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Se eu não me engano, tem aí no PowerPoint, pode ir passando também. Se você está com a sua Bíblia, abra aí Mateus 15, 21. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. São cidades ao norte de Israel que não estavam ali no território do povo de Deus, onde hoje é o Líbano. Uma mulher cananeia, natural dali, ou seja, nascida ali fora de Israel, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, não disse nada. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor,
ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Forte, né? Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Perceberam por que eu tinha dificuldade de pregar nesse texto? É um texto esquisito, gente. Eu não entendi a atitude de Jesus. Dura. Né? Parecia até preconceituosa. Esquisita mesmo. Mas hoje, eu vejo claramente a mão de Deus aqui em um processo de tratamento. E Jesus estava, na verdade, trabalhando aqui com essa mulher, um processo de libertação espiritual. Nós vamos ver daqui a pouco. Jesus estava quebrando na vida dessa mulher estruturas malignas, espirituais, de orgulho, feridas na alma. E Jesus teve que levar esta mulher a um ponto de humilhação e humildade, tal que aí que houve libertação na vida desta mulher e de sua filha que estava endemoniada. Vamos então ver como isso aconteceu. Se você quer um coração humilde, um coração pronto a receber vinho novo de Deus, a ser usado por Deus, primeira coisa que você precisa fazer: reconheça as causas do seu orgulho. Veja, esta mulher está sozinha. Cadê o pai dessa criança? Eu não tenho certeza, a Bíblia não fala, mas eu acredito que aí está uma mulher solitária, com uma filha sem pai. Seja porque abandonou, ou porque não está vivo. Há aí um quadro de abandono e orfandade. Eu não sei se você sabe, quase metade dos brasileiros, pelo menos um terço, sofre de orfandade. Você sabia que pelo menos um terço dos brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento? Alguns anos atrás, em São José dos Campos, a prefeitura fez um censo entre as crianças na escola de ensino fundamental, do ensino municipal, e mapeou em São José dos Campos, não estou falando de um lugar pobre do interiorzão do Brasil, não. São José dos Campos, que é uma cidade rica. Em São José dos Campos, coisa de 10 anos atrás, 8 anos atrás, 52% das crianças não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Em Brasília, morei em Brasília, moramos lá 4 anos. Alguns anos atrás, o governo do Distrito Federal, junto com a OAB, com a Vara de Infância e Juventude, Defensoria Pública, Ministério Público, fez uma grande campanha para reconhecimento de paternidade. Muitas crianças sem o nome do pai. O Brasil é um país de órfãos, por quê? Já começou assim. Os portugueses saíram de Portugal para o Brasil, deixando órfãos lá e fazendo novos aqui. Os índios foram escravizados no início, tirados de suas aldeias, deixando os filhos órfãos lá e gerando novos filhos órfãos com os seus senhores. Os negros foram arrancados da África, deixando filhos sem pai lá e novos filhos sem pai aqui. Veja o que aconteceu. E qual é a cultura brasileira? É do homem beberrão, mulherengo, que deixa a sua família para a gandaia. E muitas mulheres no Brasil, muitas, têm que ser pai e mãe. Seja porque o marido abandonou, seja porque está em casa, mas é como se não estivesse.
então o nosso país é um país de órfãos. Gente, dava para dar aqui um estudo de muitas horas sobre orfandade, mas quero lhe dizer que a orfandade cria feridas terríveis na alma. E aquela mulher, ela estava muito provavelmente abandonada, e esta filha estava cheia de feridas na alma também, que abriram brechas espirituais para a infestação dos demônios. Então, um quadro de perturbação espiritual na vida daquela criança por conta de um quadro de ferida na alma. Não sei se você sabe, mas as feridas na alma, elas são portas abertas para os demônios. Pessoa que não perdoa tem porta aberta para o demônio entrar na vida. A pessoa que não se liberta de um vício tem porta aberta para o demônio entrar na vida. A pessoa que vive em imoralidade, porta aberta para o demônio entrar na vida dela e da família. A pessoa que mente, porta aberta. A pessoa que tem desonestidade na vida, porta aberta. E também feridas como o abandono, a rejeição e a orfandade, se não forem tratados, também são portas abertas. Então, temos aqui um quadro não apenas de perturbação espiritual na vida daquela criança, mas temos um quadro de perturbação espiritual na vida daquela mulher. E Jesus sabia disso. E sabia que uma das causas era o orgulho. E ele vai tratar. Ele vai tratar, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa que é preciso fazer é reconhecer. Você já fez um mapeamento espiritual na sua vida? Você já fez seriamente um diagnóstico espiritual da sua vida? Queridos, todos nós, não importa quanto tempo você tem de cristão, quanto tempo você está na igreja, todos nós precisamos periodicamente passar por um processo de purificação espiritual. Todos nós. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam de tratamento. Então, a primeira coisa é mapear isso aí. Jesus identificou que havia uma perturbação espiritual nesta mulher e sua filha. Segundo, pedir ajuda. Aquela mulher saiu gritando no meio da multidão. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você já gritou no meio da multidão? Já? Vamos dar um grito aqui? Você tem coragem de dar? Quando eu falar 3, você dá um grito, tá? Eu sei que alguns não vão ter coragem, mas outros vão ter, tá? Lá. 1, 2, 3. Ah! Alguns ficaram com medo. Vamos fazer de novo? 1, 2, 3. Ah! Agora pensa na cena. Jesus! Jesus! Me ajuda! E todo mundo olha, o que está acontecendo aqui? E está aquela mulher gritando, gritando, gritando. Os discípulos ficam nervosos. Jesus vai sair no diário de Jerusalém. Só tem que dar logo um jeito disso aqui. Manda essa mulher embora, cura, arruma a vida dela, deixa. Porque ela está lá gritando, berrando, 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 berrando. E mulher, quando quer gritar, gente, consegue, né? Nós não temos o agudo na voz que elas têm. Então está aquela mulher gritando, arrancando os cabelos, desesperada na rua, gritando e pedindo e clamando. Eu fico pensando a dor naquela alma. Você pode imaginar o que um pai sente quando vê um filho doente? Claro que pode, você é pai. Agora, imagine o que é um pai ver um filho endemoniado, estrebuchando, e o demônio maltrata. E teve caso de dizer que o demônio jogava na água, jogava no fogo, fazia a pessoa se ferir, arranhava no chão. E aquela mulher está vendo aquela cena na filha. Imagine o que ela está sentindo. E ela então começa a gritar. Ela disse, não, eu preciso resolver isso.
ela começa a gritar, ela começa a falar, ela começa a se humilhar, ela não está nem aí mais para nada, ela não quer saber da sua reputação, se os outros vão falar, se vão criticar, ela precisa da ajuda de Jesus. E ela começa a clamar. Gente, muitas pessoas estão sofrendo, inclusive muitas dentro da igreja, sabe por quê? Porque estão com medo de falar do que tem. Estão com medo que o pastor e a igreja descubram seus problemas. Às vezes está com o casamento acabado, mas chegam na igreja como se nada estivesse acontecendo. Às vezes está com o filho usando drogas, ou ele está com algum vício, mas nada fala e não trata, é claro. Imagine que você tem a dor e você não procura um médico, você não diz que está doendo, não fala do que está sentindo. A dor vai passar sozinha? Muitas vezes não. Na maioria das vezes não. Precisa de remédio, de tratamento. Na alma também é assim. Há dores, há doenças. Pastor, cristão tem doença na alma? Ó, se tem. E muito. Igreja é hospital. E não importa se você tem 1 ano, 10 anos, 20 anos, não. Todos nós precisamos de tratamento. Então tem gente na igreja sofrendo com pecados, sofrendo com opressões malignas, sofrendo com problemas na casa, na família, escravos de vícios, oprimidos pelo seu passado, sofrendo, mas não tem coragem de gritar, não tem coragem de dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque tem vergonha. O que vão pensar de mim? Eu já estou tantos anos na igreja, o que o pastor vai pensar de mim? Temos que clamar. Terceiro, queridos, e aí vem a parte mais interessante desse texto, é que precisa suportar o tratamento. Precisa suportar o tratamento. Primeiro lugar, Jesus pareceu ignorar a mulher. Ele ficou em silêncio. Aquela mulher está gritando, e a gente não sabe quanto tempo ela gritou, mas deve ter gritado muito tempo. Ninguém sabia como resolver, só Jesus podia resolver. Os discípulos estão inquietos, nervosos, todo mundo buscando um jeito de acabar com aquele constrangimento, e Jesus está quieto, não diz nada. Gente, uma das coisas mais difíceis de suportar é o silêncio de Deus. Já passou por isso? Eu já passei várias vezes. Você chora, você jejua, você clama, você faz corrente de 7 dias, de 9 dias, você faz um monte de coisa. Tem gente que faz até mandinga evangélica, né? Uma vez eu vi uma pessoa com um lacinho no pulso, eu falei: o que é isso? Aí, isso aqui é a boa cumba. Eu falei: boa cumba? É para combater a macumba. Na igreja dela tinha a boa cumba, para combater a macumba. Eu falei: tá bom. Então tem gente fazendo um monte de coisa ali, e a pessoa está naquele negócio, e os discípulos estão ali olhando, e aquele constrangimento, aquela situação, e Deus está em silêncio, Jesus está em silêncio. Não é fácil suportar o silêncio de Deus. Às vezes Deus não fala. E Ele não falar já é Ele falar também. Ou melhor, vou colocar de maneira mais correta aqui. Deus fala através do silêncio. E o silêncio de Deus é eloquente, mas é muito difícil. O silêncio pode demorar 1 ano. Às vezes, muitos anos. Eu fico pensando, Moisés,
40 anos sem ouvir a voz de Deus. Já pensou, gente? 40 anos. O povo de Deus ficou 400 anos no Egito sem ouvir a voz de Deus. 70 anos em Babilônia sem ouvir a voz de Deus direito. Mais 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento. É silêncio de Deus. Deus não fala. Sabe por quê? Deus está nos testando. Deus está nos provando com o seu silêncio. Deus está fazendo com que nós sejamos persistentes. Deus está nos levando a um nível de resiliência, de persistência, de resistência, que só é possível no silêncio de Deus, no deserto. E aquela mulher está ali, gritando, clamando, berrando, colocando todo o seu coração, e Jesus está em silêncio, porque precisa de um pouco mais de clamor, um pouco mais de humilhação, um pouco mais de quebrantamento. E ela está ali, e está gritando, está berrando, e está todo mundo constrangido, mas Jesus está pensando consigo mesmo, ainda não chegou num ponto, tem que andar um pouco mais. Aí, gente, como se não bastasse, parece que Jesus despreza a mulher. Primeiro ele ignora, depois parece desprezar. Ele diz assim, eu não estou aqui para cuidar dela, estou aqui para cuidar só das ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela está ouvindo, hein? Pensa a situação. A mulher está lá gritando, berrando, Jesus nada fala. E quando fala, diz assim, eu não vim aqui para cuidar dela mesmo. Eu estou aqui nesse lugar, país estrangeiro, mas eu tenho que cuidar daqueles lá da minha terra. Historicamente, queridos, aí a gente teria que fazer um estudo, não é o caso aqui. Historicamente, Jesus histórico, ele teve o seu ministério restrito aos judeus, não é? Do ponto de vista espiritual, o seu ministério era para alcançar todas as nações, mas historicamente começou com os judeus mesmo, né? Então, esse é o sentido da palavra de Jesus. Meu ministério histórico é aqui, com o povo da promessa. Meu ministério espiritual, através da igreja, vai alcançar todas as nações. Mas o que Jesus está dizendo, para que a mulher ouça, é o seguinte, mulher, você é de uma raça, de uma terra, que não tem Deus. Os cananeus, gente, os cananeus eram pessoas soberbas. E a mulher tinha origem grega, pior ainda, que ela era grega, ela era de origem grega e nascida ali. Os gregos, naquela época, se julgavam os melhores, tanto é que eles chamavam os outros de bárbaros. Quem não fosse grego era chamado de bárbaro. Era desprezado, era cidadão de segunda classe na concepção deles. Jesus sabia disso, aquela mulher, ela tinha grande orgulho na sua alma, muita vaidade, pela sua condição grega, pela condição da intelectualidade, da cultura superior. São estruturas que Jesus está atacando e tratando. Sabe qual é o seu orgulho hoje? É quando você diz assim, eu tenho curso superior, eu tenho pós-graduação, tenho mestrado, tenho doutorado. Ou então você diz assim, eu estou nessa igreja aqui há tanto tempo, ou estou em igreja há tantos anos, eu já li a Bíblia tantas vezes, já li tantos livros, já fiz os cursos. Nós nos recolhemos e nos fiamos naquilo que somos, que fazemos, que construímos, não é? Colocamos essas coisas em primeiro lugar. Nossos títulos, nosso conhecimento, nosso dinheiro, aqueles que têm. E aí a gente vive nessa estrutura humana e nos escondemos atrás delas. Jesus sabia disso. Esta mulher está se escondendo atrás das estruturas humanas.
ela ainda não chegou no ponto de abandonar, inclusive, isso. Primeiro, ela, na sua dor, no seu desespero, ela grita na rua. Mas agora ela tem que abandonar também esse paradigma de pessoa superior. E aí Jesus disse, não vim cuidar dessa grega, eu vou cuidar dos judeus. Palavra difícil, né? Mas Jesus está atacando a vaidade, o orgulho que ela tem. Quantas vezes Deus tem que atacar o nosso? Os nossos títulos, nosso orgulho, a nossa vaidade. É difícil lidar com crente velho orgulhoso, viu? Eu prefiro lidar com 50 recém-convertidos, por mais porcaria que eles fizeram na vida, do que lidar com um crente velho orgulhoso de si mesmo. É difícil. Não é, pastor? Né, pastores? Difícil, né? Porque crente velho orgulhoso, às vezes, é que nem Satanás. É acusador, é crítico, é vaidoso. Jesus está atacando isso aí. Está tratando disso. Mas, gente, o pior ainda está por vir. Primeiro, Jesus ignora. Depois, Jesus despreza. E agora, quando estou falando Jesus fez isso, é supostamente, tá? Supostamente ignorou, supostamente desprezou. E agora, supostamente, ofendeu gravemente a mulher. Ela diz, Senhor, me ajuda. Ele diz assim, não é certo dar os pães para os cachorrinhos. É dos filhos. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus está chamando a mulher do que aqui? De cadela? Eu não conseguia pregar esse texto não, gente. Jesus parece que está chamando a mulher de animal, de cadela. Os judeus tinham uma cultura em que, com todos os defeitos que eles tinham, era uma cultura de moralidade, de certo. É claro que havia muita hipocrisia, mas a cultura deles, neste ponto, era a cultura superior a todas as demais. Nenhum povo tinha um padrão moral tão alto quanto os judeus. Porque desde o início eles foram ensinados por Deus o que é certo e o que é errado, não é? Podiam não praticar, mas a cultura era assim. E aqueles povos que tinham um padrão moral baixo, e naquela época tinha muito também, como tem hoje, mas naquela época tinha muito. Tudo isso que vocês estão vendo aí, gente, toda essa degradação moral, tudo que vocês estão vendo já tinha naquela época, inclusive era socialmente aceito também, viu? Os judeus consideravam como cães os povos imorais. O que Jesus estava trazendo à tona aqui é que esta mulher, ela vinha de um povo de um padrão moral baixo, cananeus. Sabe de onde vem cananeus? Vem de Canaã. Sabe quem foi Canaã? Neto de Noé, né? E do filho que se desviou. Eles eram um povo de padrão moral baixíssimo, baixíssimo. Eram considerados um dos povos mais imorais de toda a face da terra. A mulher vem dessa estrutura, vem dessa cultura, vem desse legado espiritual. É importante você atentar para o seu legado espiritual, viu? De onde vem a sua família? De que contexto? Se é de um contexto de imoralidade, se é de um contexto de idolatria, se é de um contexto de feitiçaria, se é de um contexto de violência. Isso tudo é herança que você carrega na sua vida, sabia disso? E esta mulher tinha uma herança terrível de imoralidade na sua família, na sua história, no seu povo. O que Jesus estava mostrando para ela
é que não bastava ele dar ordem ao demônio que estava na filha para sair. Ela precisava passar por uma limpeza espiritual profunda, porque, gente, demônio é efeito colateral. Presta aqui minha mochila, Vera, por favor. Demônio é efeito colateral. Vou te dizer como é que é. Imagine que isso aqui é sujeira na sua alma, e você bota aqui. Sujeira atrai o que, gente? Rato, barata, mosca, não é? Demônios são ratos, baratas e moscas que vêm atrás da sujeira. Aí você espanta, sai mosca, rato, barata, ele sai, vai embora. Mas aí você sai e deixa o lixo lá. O que acontece? Eles voltam. E a Bíblia diz que voltam 7 vezes piores. Então não adianta ficar expulsando demônio se o lixo continua lá. Demônio é efeito colateral. Qual é o jeito de tratar? Tira o lixo. O que Jesus falou para aquela mulher é o seguinte: olha, mulher, você tem uma herança terrível. O seu povo é chamado de cães, porque vocês têm uma vida moral baixa, vocês têm uma história cultural denegrida pelo pecado, pela imoralidade, pela violência. Você quer que a sua filha seja curada, você precisa abrir mão disso. Aí ela entende, ela diz: é verdade, Senhor. Então eu preciso, nem que sejam das migalhas dessa luz que vem do povo de Deus. Nem que seja um pouquinho, eu preciso disso. Gente, quando a mulher chega neste ponto de humilhação, neste ponto de humildade, quando ela supera a aparente desprezo do Senhor Jesus. Jesus pareceu ignorá-la, desprezá-la. Quando ela consegue vencer até o aparente menosprezo e ofensa de Jesus, tudo aparente. Aí, neste momento, é que ela está pronta. Porque ela se humilha, e na sua humilhação é que há libertação. Não foi a palavra de Jesus que tirou aquele demônio. Na verdade, o que tirou o demônio da filha foi a humilhação da mãe. Jesus conduziu ela a esse ponto. Sabe qual é a maior vitória do universo? A maior vitória do universo? Essa aqui. Porque foi a maior humilhação do universo. Pensa, o Filho de Deus cravado na cruz. A maior humilhação do universo foi a maior libertação. Por isso, queridos, que se você quer servir ao Senhor, fazer diferença, se quer ser usado poderosamente, não será com força nem com violência, mas com a humilhação da cruz. Você precisa passar pelo tratamento de Deus. Você precisa, na tenda onde você está, ser visitado pelo Senhor. Deus te visita na tenda. Lá onde você está, na sua tenda, no seu lugar. Ele trata de você, começa a tratar lá. Depois você precisa sair da sua tenda e caminhar no arraial, revelando suas fraquezas, suas dores, sua humilhação, seus problemas, suas dificuldades. Você precisa caminhar no arraial, até chegar lá no tabernáculo, no pátio. No pátio você sacrifica o cordeiro. Lá existe a expiação e os pecados são lavados. Saindo do pátio, você entra no lugar santo, onde você aprende a andar na luz, alimenta-se da palavra de Deus e você vive uma vida de oração. Até que você está pronto a entrar no Santo dos Santos, onde você vai receber de Deus capacidade. Através das tábuas da lei, uma visão de Deus, do sustento, do maná e da unção, a vara de Arão. Vou falar com detalhes sobre esse processo de você caminhar até o tabernáculo hoje à noite. Mas eu quero lhe dizer que o ministério começa com humildade.
não com força, nem com violência, mas com humildade. A libertação daquela mulher, na verdade, da sua filha e de toda a sua casa, aconteceu porque ela se humilhou, porque ela recebeu tratamento de Jesus, foi quebrantada e aceitou esse tratamento, se humilhou e foi libertada. É isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Você está pronto para receber tratamento de Deus? Enfrentar o silêncio de Deus? Enfrentar a mão de Deus, às vezes, que é pesada, mas é de Pai, para curar e tratar? Suporte o tratamento, se humilhe. Se humilhe. E Deus vai usar você poderosamente. Vamos ficar em pé. Agora faça uma outra oração. Pede ao Senhor que revele na sua vida as áreas que precisam de tratamento. Vou falar mais sobre isso hoje à noite. Falar bastante. Então começa agora uma oração daqui até a noite. Fala, Senhor, quais são as áreas da minha vida que precisam de tratamento? Quais são as áreas doentes da minha vida? Qual é a área de justiça própria, de orgulho? Qual é aquela área que precisa ser humilhada, quebrantada, destruída, para que o Senhor tenha espaço na minha alma para fazer uma obra? Ore ao Senhor, pedindo que Ele revele a você quais áreas da sua alma precisam de tratamento. E aí Deus vai te dar também direcionamento para esse tratamento e esta cura. Vamos orar por isso? Eu vou pedir a Vera que vem aqui, ela vai orar por nós. Vera, minha esposa. Recebe essa oração e pede ao Senhor que Ele mostre as áreas da sua vida que precisam de tratamento. Vera, ela liderou vários anos o Celebrando a Recuperação, aqui lá em Jacareí, onde estivemos, depois em Brasília. Trabalhou muito com a área de cura e libertação, e ela tem grande discernimento nessa área. Eu vou pedir que ela ore, pedindo a Deus que revele as áreas de tratamento em nossa vida. Eu vou ficar de joelhos. Se você sentir do Senhor, faça isso também. Pai querido, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que nos conhece, mas nos conhece de tal forma que ninguém mais nos conhece assim. E sabemos, Senhor, que a Tua mão sobre nós é a melhor mão possível. É a mão de um pai, de um cuidador. Então, Deus, agora, Senhor, vem, visita cada coração aqui, começando pelo meu, Senhor, começando pelos dos pastores, dos líderes dessa igreja, começando pelos pais, chegando até os filhos desta igreja. Pai, Tu sabe o que está lá dentro, Tu sabe o que precisa ser tratado, e muitas vezes nós não sabemos, por causa do nosso orgulho, por causa, Senhor, que não conseguimos ver isso. Então, Deus, visita cada coração. Visita, Senhor, o que está impedindo, Senhor, o nosso crescimento. Visita, Senhor, o que está impedindo nós amarmos mais, nós perdoarmos mais. Nós, Senhor, agirmos da forma melhor possível, da forma que honra o Teu nome, da forma, Senhor, que transforma vidas, que transforma realidades. Pai querido, visita os nossos corações. Visita, Senhor, o que está impedindo de nós frutificarmos. Pai querido, Pai amado, nós pedimos e Deus, abrimos o nosso coração para o Seu tratamento, para o Seu cuidado, para a cura, Senhor, da nossa alma, cura das nossas emoções. Pai querido, Pai amado,
aqui em posição de humildade, Senhor, diante do Senhor, porque é o único Deus poderoso. Senhor, nos visita, mostra para nós, traz a luz, e Deus nos dê condições e nos mostre como tratar isso, como o Senhor nos livrarmos disso, como o Senhor termos a verdadeira cura sobre nós. E Pai, em nome de Jesus, cuida desta igreja que é família, dessa igreja que é tua, Senhor, dessa igreja que leva o teu nome, dessa igreja, Senhor, que é luz neste lugar. Deus, em nome de Jesus, cura esta igreja, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, que ela frutifique, em nome de Jesus, que ela dê frutos bons, saudáveis e saborosos, Senhor, para Deus continuar fazendo diferença neste lugar, continuar, Senhor, fazendo diferença nessa cidade. Pai querido, eu sei, Senhor, o desejo de cada um aqui, o desejo é de te servir, de te amar, o desejo, Senhor, é de estar na tua presença, o desejo, Senhor, é de fazer diferença, o desejo, Senhor, é de levar teu amor, a tua graça, a tua misericórdia às pessoas que estão perto de nós. Então, antes disso tudo, Senhor, transforma o nosso coração, limpa, Senhor, a nossa alma, limpa as nossas emoções, para que, Senhor, nós possamos ser esse vaso cheio, transbordante do Teu Espírito Santo. E assim, Senhor, cumprir os Teus propósitos aqui. Pai querido, nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus, aquele que foi dado todo o poder no céu e na terra, aquele, Senhor, que morreu na cruz de maneira humilhante, mas nos deu a grande vitória, Senhor. Crendo e nesse poderoso nome é que oramos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.